Olá pessoal, continuando nossas leituras, eu vou a partir da página 49, A Grande Paz, a Prece do Coração. Livro O Esoterismo, Luc Benoist. A Grande Paz, a Prece do Coração. A partir do estado representado pelo homem primordial, as vias de ação e de amor unem-se à via de contemplação, que vem a ficar a da simplicidade, a da infância, da paz. Para compreender a natureza dessa paz é necessário considerar o rito do Sabbat. Sabbat é o único rito solene instituído pelas tábuas da lei judia. Ela interdita qualquer ação, por mais comezinha que seja, mesmo lenhar, acender o fogo ou colher uma flor. Pois a concepção talmúdica da ação não liga tanto no tocante à ação de esforço, mas sobre a ruptura do equilíbrio cósmico causada pela mais íntima variação proporcionada pelo homem ao mundo, que seria uma violação do pacto de aliança entre Deus e seu povo. Aí temos uma noção que corresponde exatamente à não intervenção da Índia, o não agir do taoísmo, uma paz profunda do Rosa Cruz. O homem separa-se por algum tempo da natureza e perpétuo vir a ser e liberta-se do tempo. Volta ao estado primordial ou primitivo de harmonia com a ambiência, as plantas e os animais, estado edênico que foi aquele do paraíso. O Sabbat é assim como o retorno ao princípio, ao mesmo tempo uma anunciação dos tempos messiânicos, que as espadas serão trocadas por relhas, e quando o leão e o cordeiro viverão em paz. Durante o Sabbat, a única atividade permitida é a oração, que é a forma mais elevada de ação, quando, além do cumprimento do trabalho, ele passa a ser a realização do estado. A faculdade que facilita é a intenção materializada, pela orientação ritual imposta pela maioria das tradições. A oração mais simples consiste na invocação do nome divino, que é a tomada de consciência do absoluto. Uma descida da inteligência no coração que purifica a alma e traz a paz e abre os espíritos à instância lá de cima. Qualquer trabalho iniciático que tem de ser executado em nome, entre aspas, do princípio espiritual do qual procede. Todo rito, para ter validez, deve começar por uma invocação deste nome, sobretudo em se tratando de uma prece do coração, como está definida pelo isiquiasmo, o budismo e a prece dos sufis. O primeiro modo de oração é o que pede uma graça, e sua eficácia depende em parte da importância da coletividade tradicional de que o suplicante é um dos membros, pois toda coletividade possui, além do seu poder material, uma capacidade psíquica dependendo dos seus membros presentes e passados, tanto maior quanto mais numerosa e antiga ele for. Cada um pode utilizar esta força pondo-se em harmonia com a ambivalência, com a ambiência coletiva, observando os ritos prescritos. Toda oração rezada nessas condições dirigir-se ao espírito da coletividade e poderá chamar seu Deus. A condição da eficiência desta oração consiste numa presença espiritual convidada pela invocação do nome, que pode ser representada pelo mestre. Mormente, seu discípulo está só. Esta reunião de diversos membros for exigida, como na maçonaria, a coletividade pode tomar lugar de mestre, ensina a Cabala que, quando os sábios entretêm entre si com os mistérios divinos, Shekinah, ou presença divina, conserva-se invisível entre eles. A condição essencial é uma influência que pode ser concentrada num lugar, como um templo, um objeto, como uma relíquia, como uma arca da aliança hebraica.
Deus visita o coração do fiel segundo a concepção que este tem dele. Absurdo seria supor que pela oração poder-se atingir a essência. Cada um de nós diz em árabe, roga ao seu Senhor. Não há prece mais elevada. Numa mais alta concepção, a oração não é mais um pedido, mas aspiração do ser para o universo, com o fim de obter uma iluminação interior, que é o primeiro grau de iniciação efetiva. Bem que interior esta encantação pode exteriorizar-se por palavras e gestos que determinam a vibração rítmica que se repercute nos estados superiores. Sua finalidade é realização do homem universal em comunicação com a totalidade dos estados. Esta oração do coração pode substituir mesmo quando o mental está ocupado em outra parte. Santo Antônio fazia notar que a oração só é perfeita quando não percebemos mais que oramos. Existe uma estreita conexão entre oração e iluminação que ela persegue. A iluminação não é mais do que reflexo da oração. Aparece assim a própria criação, que pode ser chamada de oração, uma oração, o sopro do Criador, que se manifesta na luz criada, na luz cósmica dada como vida, cuja vibração constitui o princípio. A prece do homem é um eco em retorno desta vibração. Esta resposta é nosso modo de ser. Cada qual conhece o modo de oração e a glorificação que lhe é peculiar, diz o Corão. 5 séculos antes, Proclus tinha emitido uma verdade dizendo que cada ente ora no lugar que ocupa na natureza. É certo que o adorador pode às vezes pensar que não foi ouvido, que não obteve resposta, porque ele ainda não é capaz de compreender que a resposta é ele mesmo. A oração é um monólogo interior, uma infusão pela qual o homem recobra forças numa comunicação com o ser. O que foi expresso por Ibn Arabi assim: é o mesmo que falar e que escuta. O amor divino é um sentimento que une dois seres num circuito fechado. Vem em mim, diz Halaj, agradecer-te tu mesmo. Em Deus não há outrem. A prática é um diálogo mudo entre o fiel e o nome divino que ele invoca nele. Eu não sou conhecido senão por ti, e tu não existes senão por mim, diz o Senhor para seu fiel amigo. Ao que responde Ibn Arabi, aí onde eu nego, e ele só me conhece. Quando sou eu que conhece, então eu o manifesto. Os lugares e os estados. As mudanças suportadas pelo ser no curso do seu desenvolvimento interior são em número indeterminado e constituem tantas quantas tomadas de consciência, reunidas numa perfeita simultaneidade no ser. Os graus iniciados, geralmente reconhecidos, só correspondem a uma visão geral das principais etapas. Esta hierarquia visível não pode distinguir senão funções e não reflete a verdadeira hierarquia invisível. Aliás, todos estes graus só existem virtualmente quando uma realização não lhes tenha proporcionado a existência, como diz o Sufis. As estações só existem para aqueles que estacionam. Deste modo de vista, a iniciação pode ser definida como uma metafísica vivida, cujo desenvolvimento espiritual é proporcionado à consciência que o iniciado tem no seu coração. A hierarquia iniciática está representada pelos símbolos topológicos tais como diversos céus. Porém, é mister compreender que estes diversos céus, como os outros lugares, são essencialmente estados. Já encontramos uma primeira distinção entre pequenos e grandes mistérios. O caminho que os une e os separa é muito longo a percorrer. O taoísmo reconhece 3 estádios: o do homem prudente, postulante qualificado, do homem dotado, do homem que já na via
e do homem verdadeiro, que é o chamado homem primordial no islamismo. Outras tradições recorrem a 7 etapas, geralmente em correspondência com as esferas celestes, outras computam 12. Cada um do céu da Idade Média ligava uma das 7 artes liberais cujo estudo servia de suporte para a obtenção do grau correspondente. Do ponto de vista microcósmico, pode-se conciliar esta divisão em 6 centros sutis, rodas ou lotos, que os budistas trânticos localizam ao longo da coluna vertebral do homem. Este loto representa a forma de consciência proveniente da energia cósmica luminosa sonora, cujo desenvolvimento gradual ascende, provocado pelos ritos, concebe ao homem certos poderes até a realização total do ser. Esta divisão pode ser igualmente lembrada em correlação a 6 andares das Sefirot da tradição hebraica. Não é possível estabelecer uma equivalência exata entre diferentes graus de estados supraindividuais instituídos por cada tradição. O que se pode dizer é que essas entidades várias preenchem as mesmas funções simbólicas intermediárias e representam estados provisórios e até facultativos, ação, potência, perfeição, deusas ou devas e dos anjos cristãos, ideias platonianas, demônios ou deuses gregos, Shefirot, hebraico, energia, não criadas, da ortodoxia, nomes divinos do Islã. De fato, são atributos divinos personificados ou não, poderios que enchem a distância que separa o homem primordial do homem universal. Estas entidades são atributos do princípio e não de entes separados, como supõe a idolatria ou erro, que consiste em tomar o símbolo pela coisa simbolizada. A etapa mais importante, o estado de charneira, encontra-se no fim de pequenos mistérios e no início dos grandes. O estado limite do homem primordial, o Adão do Éden. A partir desse estado, o terceiro nascimento faz que o ente passe da ordem psíquica ao estado espiritual. Ele deixa o mundo da manifestação sutil para sofrer uma transformação, quer dizer, uma travessia além da forma. Compreende-se que a partir desse ponto limite as etapas dos grandes mistérios sejam indescritíveis, a não ser pelos símbolos, porque no ponto de vista humano o homem verdadeiro, que determina a expansão individual no mundo sutil, não pode ser distinguido do homem universal, que nele constitui a transfiguração celeste, senão aqueles que atingirem um grau superior ou eu. A perspectiva plana, inerente ao estado humano, impede um exato discernimento dos graus ascendentes. Para o homem ordinário, os estados superiores confundem-se por projeção no ponto central onde o raio celeste toca no mundo sublunar. O homem transcendente não pode mostrar-se para nós outro senão sob a aparência de um homem primordial, porque necessariamente ele tem de ser um homem. O maior dos mestres do Islã esotérico, Ibn Arabi, extraiu de uma surata do Corão 9 categorias de iniciados, entre os quais o mais interessante é a quinta, concernente àqueles que se inclinam. Isto é, os iniciados que se escondem debaixo das vestimentas da pobreza e da humildade. São chamados também de Malatyar. O gente repreensível, que atrai a repreensão dos profanos, porque se dissimulam entre o povo afetando sua linguagem, seus costumes, tal como procediu o antigo Rosa Cruz. A elite verdadeira, mesmo desaparecida, encontra no povo reflexo inverso. Foi ele que conservou o mais exatamente por mais tempo as verdades esotéricas ocultas dos contos. Assim que são as organizações artesanais, aqueles cujos ritos menos degeneram. Diz-se também que os imortais do taoísmo só aparecem debaixo de aspectos que combinam extravagância e vulgaridade, ou que contribuem numa defesa eficiente contra a curiosidade ambiente. A partir dos estados supraindividuais não há mais erros possíveis. O mundo sutil desvanece quando o homem atinge seu coração
no mais interior onde se oculta o mestre invisível, sendo que o mestre terrestre não é mais do que seu substituto. Duas